Então, bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa sessão A1 de Artes da Senarte Virtual de 2021. O primeiro trabalho a ser apresentado é Realismo Hoje, da história da arte para a comunidade. Eu vou pedir aos membros das equipes que falem seus nomes antes de iniciarem a apresentação. Fiquem à vontade. Bom dia, eu me chamo Rafane. Bom dia, eu me chamo Ana Paula. Bom dia, meu nome é Érica. Dai, pode começar a apresentar, porque tem todo um roteiro aqui, viu, gata? Obrigada. A gente está ouvindo um ventão aqui. Acho que deve ter alguém com o microfone ligado com o ventilador perto. Obrigada por terem desligado. Vamos lá, meninas, arrasem. Pronto, eu tive que trocar de lugar aqui rapidinho, mas eu já vou iniciar. Pronto. Bom, como eu disse, eu me chamo Rafa, né? Bom dia a todos. E nós vamos apresentar um recorte do projeto Realismo, da história da arte para a comunidade. Esse projeto ele foi realizado no Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral, que fica localizado em Nossa Senhora do Socorro. Bom, para a realização desse projeto, nós tivemos a orientação da professora de arte, Cristiane Cardoso, e os alunos participantes foram Ana Paula Ramos, Bruno Prado, Érica Tavares e eu, Rafane Cristina. Todos eles sendo no 9º ano. Bom, eu vou fazer um pequeno relato sobre como surgiu esse projeto, qual o seu objetivo e quais foram as suas etapas. Esse projeto se trata de que une a história da arte e a reflexão sobre o ambiente no qual nós estamos inseridos e a prática da fotografia. Tudo começou a partir de um conteúdo de história da arte, nesse caso realismo, que tinha tudo para ser tratado de uma forma desinteressante, somente mesmo para cumprir o nosso currículo de arte. Mas, aliado à teoria, nós fomos impulsionados a refletir sobre a comunidade na qual nós estamos inseridos e nós encontramos aí um pequeno desafio, né, que foi o período da pandemia, que de pequeno não tem nada. E aí foi analisado que muitos alunos estavam desmotivados, a maioria até mesmo sem participar das aulas ou de algumas atividades. E foi aí que esse projeto foi engajado, né? Nós começamos a olhar o nosso bairro de uma forma mais investigativa, de uma forma diferente, fazendo um recorte através da técnica da fotografia. E o objetivo central aí foi o de associar a imagem da nossa comunidade aos princípios teóricos da arte realista. Esse processo ele foi feito em 4 etapas. A primeira etapa foi a contextualização e a discussão sobre o realismo europeu. A segunda etapa foi a leitura de imagens de obras realistas. A terceira etapa foi o desafio do olhar. E, por último, a 4ª etapa foi a exposição virtual do nosso projeto, né? O Realismo Hoje. Bom, eu falei bem rapidinho, então eu vou passar a palavra para a Ana Paula. Bom dia, meu nome é Ana Paula e eu vou tratar um pouco sobre a metodologia e alguns resultados. Esse trabalho foi feito entre os períodos de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A metodologia partiu das pesquisas bibliográficas, como aulas expositivas e dialogadas, com ênfase nas leituras de imagens, adaptando assim os canais de interação, como o Google Meet, o grupo de WhatsApp, o Google Classroom. Formamos um grupo para analisar todos os resultados desse projeto, que a intenção era realmente atingir todos os alunos do CEDEJA, que ao total são 3 turmas com 102 alunos, mas apenas 22 alunos cumpriram todas as etapas desse projeto, apenas 22. O planejamento prévio desses materiais visuais, como os vídeos e apostilas em PDF, exposição de trabalhos no PowerPoint, animados, que assim despertam a curiosidade da leitura, assim forma a análise de obras e conhecimentos da educação do olhar, que o objetivo
do nosso projeto. Sobre o resultado alcançados com esse projeto, podemos destacar que não conseguimos alcançar 100% dos alunos em todas as etapas desse projeto, ressaltando que 64 alunos visualizaram todas as mensagens no grupo do WhatsApp, apenas 8 alunos estavam indo à escola pegar as apostilas, entregar textos sobre o que entendeu do assunto, né? E os outros demais não temos dados, não temos uma informação do porquê não está participando dessas atividades. Uma vez, os dados foram coletados em dezembro de 2020, e alguns deles ainda continuaram fazendo essas atividades até fevereiro de 2021. Então, falei bem rapidinho, um pouco, sobre esse assunto, e passarei a palavra para a Érica, que complementará os resultados e trará as considerações finais. Bom dia, meu nome é Érica. O conteúdo sobre o realismo europeu foi fixado de forma fácil e dinâmica, porque o conteúdo ocorreu de forma dialógica e bem prática. De acordo com a metodologia, fomos instigados a pensar a arte de forma mais crítica. Atribuímos que o alcance de 20% da participação total em todas as etapas desse projeto, através do ensino remoto, foi extremamente relevante, visto as dificuldades observadas de acesso à internet e de ordem econômica. Para tanto, fomos levados a analisar a nossa redondeza com um olhar diferenciado e fomos encorajados a refletir sobre isso. A captura fotográfica desse resultado de diálogos sobre críticas sociais, por meio de diferentes olhares, nos possibilitou perceber que no nosso dia a dia, em meio à pandemia, não podemos nos abster desses problemas sociais, começando pelo nosso meio. Sobre o olhar direcionado às fotografias, 5 trabalhos trouxeram foco ao descaso das autoridades, 8 vinculados ao meio ambiente e 1 associado à saúde, 5 relacionados à desigualdade social e 3 relacionados a outros fatores. Ao fim, reunimos todos os trabalhos e montamos uma exposição virtual intitulada Realismo Hoje, que também constou de textos curtos que foi divulgada e compartilhada nas redes sociais, inclusive das autoridades locais. O projeto foi extremamente importante para o nosso olhar crítico e investigativo, necessário para pesquisadores. Sem sombra de dúvidas, fomos instigados pela percepção do olhar, associando estudos teóricos sobre a história da arte aos repertórios presentes em nosso cotidiano, facilitando o nosso aprendizado. Foi interessante perceber que em um conteúdo aparentemente distante, pode fazer parte de nosso contexto e ser transformado em algo interativo, dinâmico e que traz conhecimento investigativo. Obrigada e gratidão pela oportunidade de fazermos parte desse momento. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Agora, os avaliadores terão até 15 minutos para fazer as considerações e arguição da equipe. Os avaliadores dessa sessão são Flávia Macedo Valério, da área de dança, o Alisson Bispo do Espírito Santo, da área de teatro, e Luane Santos, da área de teatro também. Eu vou passar a palavra para o Alisson Bispo do Espírito Santo para fazer as considerações e arguição da equipe. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, inicialmente eu gostaria de saber, para vocês, meninas, alunas, o que vocês sentiram em participar desse belíssimo projeto. Porque o projeto foi executado de uma forma muito metodológica, muito interessante. Só que, assim, eu vi a teoria. Eu queria ouvir o que vocês, a questão da prática em si, o sentido, o sentir. Porque a arte não é só teoria, a arte é sentir. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse lado. Pronto, eu posso falar? Pode sim. Pronto. Assim, no meu ver, eu gostei muito de quando a gente conseguiu juntar todos os trabalhos da turma, de quem conseguiu realizar, né?
e olhar como a realidade de todo mundo ali era um pouco parecida e que coisas que pra gente era comum do nosso dia a dia, e a gente não olhava assim com esse olhar mesmo da arte, a gente olhava como algo normal. E aí, quando a gente conseguiu pegar essa parte teórica do realismo, deu meio que uma vida àquilo que a gente estava acostumado já no nosso cotidiano. Então, acho que isso mexeu um pouco, porque eu não imaginava que algo que parece tão simples para a gente, né, que vê aquilo normalmente, pudesse ter algo maior, algo mais envolvido naquilo. Até mesmo a questão da arte. Eu não imaginava que aquilo poderia ser arte. E aí, quando eu percebi isso, eu gostei muito, eu fiquei muito contente. Paula, pode falar. Eu acho que, assim, como a gente ficou muito tempo na pandemia, isolado das demais pessoas, foi muito difícil muito difícil não, foi revelador a gente ver essas imagens e aproximar mais da gente, como a gente não via antes. Foi mais legal a gente aproximar e a gente sentir como era aquele lugar. Eu acho que, para mim, foi muito inspirador lembrar e também a gente poder ajudar depois naquele lugar, quando voltar as coisas ao normal. Sim, para mim foi um negócio, assim, intenso, como posso dizer, né? Que a gente tá um pouquinho parado das aulas e voltar e ver, pensar de uma maneira muito diferente agora, né? Que a gente já entende sobre o assunto, que eu tava, vou falar a verdade, eu tava navegando sobre o assunto e agora me aprofundar e entender mais sobre o assunto foi realmente intenso e muito importante para mim. Eu gostei de verdade, foi muito legal. Pronto. Alguém mais quer falar? Ai, pena que a professora não pode. Alguém? Não? Então, professora, vou agora para a senhora. Para a senhora. Como foi realizar esse projeto, essa pesquisa? E também eu lanço uma segunda pergunta. A senhora é formada em artes visuais? Eu gostaria de também ouvir, já que estamos falando de artes, um olhar específico para as questões teatrais, para a questão da dança, a questão da música, até porque eu tenho como surgiu, nos exilados apareceu as questões fotográficas. Interessante. Porém, eu gostaria também de ouvir um pouco mais sobre esse lado do teatro, da música, da dança, porque as artes engloba tudo, né? Então, primeiro, como a senhora sentiu, pensou na idealização desse projeto e depois, como é que a senhora poderia fazer uma ponte com as outras artes? Então, em relação ao trabalho em si, a proposta do trabalho, eu também faço essa pesquisa da educação do olhar, né? E aí venho pesquisando, venho lendo muita coisa a respeito de como que a gente pode trabalhar a questão da leitura de imagem em sala de aula, uma vez que a minha formação é em artes visuais, né? E trazendo experiências, por exemplo, com a Ana May Barbosa, que ela traz essa relação dessa triangulação da proposta de arte, né, que é a questão da contextualização, leitura de imagem, a prática. Então, eu venho desenvolvendo algumas experimentações, né, baseado nisso aí. E aí eu venho percebendo que, pelo menos à distância, né, nessa coisa do ensino remoto, tem surtido um efeito muito bacana, porque a gente consegue trazer a relação da história, trazer a relação de coisas que vão, às vezes, muito além daquilo que a gente pensa em relação à imagem, né? Depois a gente traz a imagem em si, fazendo todo um estudo, né, de cunho estético mesmo, e aí depois a gente parte para a prática, para que aquela parte da contextualização e da leitura de imagem, de fato, façam sentido. Então, o meu caminho, enquanto professora de arte, tem sido esse, trabalhar essa proposta triangular fundamentada, né?
já trilhei também alguns caminhos por outros olhares, essa coisa da percepção do olhar, mas eu acabo me voltando mesmo para o trabalho da Ana May, pelas possibilidades que eu tenho em relação a recursos, em relação a espaços da escola, para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Como que eu tento fazer essa relação, por exemplo, com as outras linguagens? E aí, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho com o nono ano, eu já peguei a turma em novembro, né? Então, eu já peguei meio que o caminho andado. Inclusive, nosso professor, que era um professor contratado, era o professor Jorge, desenvolveu um trabalho maravilhoso, ele era da área de música. Então, ele acabava dando ênfase a área mais da música. No entanto, ele não deixava de falar também sobre as artes visuais. E aí, eu peguei o bonde andando, que era um trabalho muito bom. Então, eu não achava justo, até para os meninos, né, quebrar e começar tudo do zero e tal. E aí foi aí que a gente pegou o bonde andando, peguei essa relação com a música que ele já vinha trabalhando, inclusive ele preparou um material, assim, educativo muito bacana, que trazia essa relação das artes visuais com a música. Não tinha, e aí a gente precisa ser sincero, não tinha abordagem sobre o teatro e a dança, e aí para poder enfatizar 1 hora aula semanal, para a gente poder também ser polivalente, não é fácil, né, para a gente poder falar sobre tudo, e a gente acaba se adentrando mesmo numa linguagem da arte que a gente ou tem mais afinidade, ou tem mais conhecimento, ou tem mais possibilidades mesmo de trabalhar, e principalmente nesse ensino remoto, né? E assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque pelo que se colocava do nono ano, meninos, fechem os ouvidos aí, viu? Ana Paula, Érica e Rafane. Então, era uma turma que estava realmente adormecida. Os professores estavam muito preocupados por conta dos resultados que eles estavam obtendo desses alunos, ou a falta de resultados, né? E a minha estratégia, de fato, foi tentar me aproximar dos alunos. Então, a gente criou o grupo de WhatsApp, o tempo todo a gente ficava se comunicando. Então, a minha forma de tentar trazer esses meninos mais para perto de mim, já que eu não conhecia presencialmente, alguns eu já tinha dado aula há anos, né? Enfim, mas assim, muitos deles eu não conhecia. Então, a maneira que eu encontrei de fato desenvolver o trabalho foi tentando me aproximar, foi tentando conhecer. E aí, buscando também essa referência na comunidade, eu acreditava também que eu poderia conhecer um pouquinho mais esses meninos, a relação deles de mundo, a relação deles com a comunidade em que eles estavam inseridos, o conhecimento em si da arte. E aí, para mim, foi um trabalho muito bom, muito marcante, e eu mudei, de fato, a minha concepção em relação a essa visão que o nono ano não produzia, de maneira nenhuma. Eles realmente não tinham essa motivação para desenvolverem trabalhos. Eu acho que a gente conseguiu, embora não tivesse alcançado essa grande maioria, mas por todos os dados que a gente tem observado em relação à educação pública, então eu fico muito feliz, né, por eles terem, de fato, participado, né? E aí, quando a gente fala que a gente só conseguiu, por exemplo, 22 alunos da exposição virtual, mas isso não quer dizer que eles não tenham feito parte, os demais, de algumas outras etapas desse trabalho. Então, a gente teve alunos que só participou, por exemplo, da aula pelo Google Meet, outros só participou da fotografia, outros, mas assim, de uma maneira geral, em todas as etapas do projeto, de fato, a gente só teve esses 22 alunos, mas eu reafirmo, para mim foi uma experiência maravilhosa. E o legal foi que a gente conseguiu se aproximar desse grupinho de alunos para a gente poder discutir a arte, né? Para a gente poder falar sobre como a arte ela pode ir muito além, como ela pode sensibilizar, como que ela pode fazer com que a gente sonhe, como que ela pode fazer com que a gente investigue, como que ela pode fazer com que a gente se expresse, né, se comunique, e acho que foi um resultado muito legal. Falo demais, viu? Tranquilo, tranquilo. Eu só tenho mais duas perguntinhas básicas. Essa exposição virtual foi só para a escola ou abriu para a comunidade? Queria que os alunos respondessem, né, para não ficar na fala da professora, já que é a apresentação deles. Sim, sim. Então, essa apresentação, quando o PDF ficou pronto e tudo,
a professora compartilhou com a gente e com o pessoal da escola, e a gente foi compartilhando com os parentes, com alguns amigos também, para não ficar só no círculozinho ali. E aí, só para poder complementar, quando eu divulguei, inclusive, nas redes sociais, no Instagram, eu gosto também de manter o contato com o pessoal da comunidade, inclusive vereadores, prefeitos e tal. Aí eu compartilhei, né, esse trabalho e marquei o pessoal que também fazia, de alguma maneira, parte desse olhar, né, essas autoridades, o pessoal da Secretaria de Educação, das diretorias de educação, o pessoal vinculado à cultura. Então, acho que foi um trabalho que, embora fosse remoto, ele foi, sim, muito além da escola. E acho que o nosso maior desafio e um dos maiores resultados foi esse, de mostrar que a nossa escola ela tem um potencial muito grande para produzir e que ela está muito atenta aos acontecimentos ali da comunidade. Eu só senti falta das imagens. Eu queria muito ver essas imagens nos slides, essas fotografias, e vocês não trouxeram, assim, se vocês tiverem aí ainda, se der tempo, se puder mostrar, eu tenho, se vocês quiserem eu apresento. Só precisa saber se dá tempo de mostrar. Então, na realidade, a gente não colocou essas imagens porque a gente entendeu que 5 minutos seria somente para poder fazer um breve relato, uma vez que a gente já colocou esse material nos vídeos e no banner. Mas, caso dê tempo, a gente apresenta, ok? Tá. O Alisson tem mais alguma pergunta? Porque, enquanto isso, a Cristiane coloca... Tá fácil o material, Cristiane? Tá? A gente faz o seguinte, enquanto a Cristiane prepara a apresentação, eu chamo Luane Santos para fazer as considerações. Tá? Se você não tiver mais perguntas. Não tenho não, mas grato. Aí depois aí eu retorno a você. Eu retorno a você, para a gente ganhar esse tempo. Tá? Então, muito obrigada, o Alisson, pelas considerações, obrigada, Cristiane, pelas respostas, e eu passo a palavra agora para a Luane Santos, para fazer as considerações e arguir a equipe, enquanto a Cristiane prepara a apresentação. Exato, era o que eu ia perguntar sobre realmente as imagens. Exato, era o que eu ia perguntar sobre ele é muito enriquecedor. Então, o trabalho em si, ele é nós sabemos que a longo prazo. Essa situação que nós estamos passando, né, nós tivemos que nos readequar. Eu gostaria de saber de vocês como vocês vão inserir esse projeto, que ele é um projeto maravilhoso, se vocês dar continuidade a ele, mesmo depois que a gente sair dessa forma. Luane, perdão, não consegui ouvir. Travou. Acho que travou na parte que você estava falando sobre como vai ser inserido. Pronto, repito. O projeto em si ele é um projeto muito lindo, é um projeto muito engrandecedor. Eu gostaria de saber se você já tem um alicerce para poder expandir esse trabalho, para que ele não seja uma remota, para que ele possa crescer e facilitar. O que a gente vê, o que a gente pôde notar em todo esse período de isolamento, de afastamento, é que a arte, ela ajuda realmente a englobar e a expandir todas as outras matérias, todos os outros segmentos. Então, eu gostaria muito de saber se vocês já têm um viés, já têm um pontapé, já têm um alicerce, para que o projeto não fique só na remota. Luane, ontem, inclusive, a gente fazendo reunião, a gente pretende, sim, formar esse grupo de pesquisa, desenvolvendo, assim, vários outros trabalhos, inclusive
aplicando questionários, tabulando, escrevendo no artigo. Mas é uma proposta que a gente, sim, continue. Certo, certo. E das meninas que participaram do projeto, eu gostaria de saber qual o sentido e qual o aprendizado maior que vocês tiraram de toda de todo o caminho até chegar ao final do projeto. Eu acho que eu resumiria em uma única palavra: persistência. Porque acho que não foi um período muito fácil. E a professora Cristiane batalhou muito, viu, para conseguir, assim, chamar a atenção de todo mundo. E quando conseguiu, teve a questão de que, assim, tinha que realmente olhar o que faltava, o que a gente precisava, como eu posso dizer, o olhar que a gente precisava ter para realizar esse projeto. Acho que ainda não é bem o que eu quero falar, mas eu acho que já dá para entender. Se não der, aí você me avisa. Mas, assim, acho que foi mais essa questão de persistir mesmo, porque foi um pouquinho complicado esse período e, apesar do trabalho ter sido muito enriquecedor para praticamente todas nós que fizemos, e inclusive um dos que não estão aqui, foi muito bom. Érica? Eu acho que para mim foi muito enriquecedor, porque eu não sabia o quanto a minha percepção do olhar era criativa, tipo assim. A partir da professora Cristiane, ela conversou muito com a gente e foi surgindo essa percepção do olhar que que eu praticamente não sabia que existia em mim, como eu posso dizer assim. Aí, para mim foi muito enriquecedor por causa disso. Paula? Eu não sei uma palavra certa para falar sobre tudo o que eu estou sentindo agora, né? Mas para mim foi muito legal que realmente eu já pensei em desistir várias vezes desse projeto, mas me chama a atenção algumas coisas sobre o assunto, aí eu começo a ler de novo, me chama a atenção, e aí eu fico muito curiosa para saber sobre mais. Isso foi muito importante para mim, que realmente eu não sabia de muitas coisas que a gente está comentando aqui, né, sobre o objetivo dessa pesquisa. Eu realmente não sabia e foi realmente muito legal participar disso. Pronto, já está sendo apresentado aqui o material. Aí, se a gente puder passar. Sim, Luane, tem mais alguma pergunta a fazer? Não. Fiquei muito satisfeita com as respostas das meninas, sim. Tá. Cristiane, pode apresentar o material, porque tanto o Alisson quanto o Luane solicitaram as imagens. Enquanto a professora vai apresentando o material, eu só gostaria que as meninas, e assim, se a professora até puder, pegar um papel, uma caneta para assinar essas palavras que eu irei solicitar, e ela pode até pensar em um futuro trabalho, fica à vontade, professora. Mas eu gostaria que as meninas resumissem esse projeto de um ano em uma palavra. Para vocês, o que foi esse projeto em uma palavra? A gente pode ter um minutinho aqui para... Sim, pode pensar. A professora está apresentando aí. Eu vou, enquanto elas estão pensando aí sobre essa uma palavra, eu estou apresentando rapidamente aqui o resultado, né, desse trabalho, né? E aí, como as meninas apresentaram, a gente tem olhares muito focados na questão do meio ambiente, da desigualdade, relacionados à questão de saúde, enfim. E aí vocês percebam que, além das imagens que eles capturaram, eles também fizeram essa relação contextual
com o local e ou com o conteúdo. E essa foi a nossa proposta, trazer o realismo para a contemporaneidade, né? Então, a gente tentou também trazer essa animação, né, para a questão da exposição. Repare que aqui do ladinho tem esse íconezinho, né, de voz, que também a gente acaba falando um pouquinho sobre a exposição também durante a apresentação, né, para que as pessoas pudessem também ter ciência desse olhar dos nossos e nossas alunas. E, assim, eu particularmente, em coisas simples, eu encontrei uma grandiosidade muito grande, né? Claro que tudo isso é tempo, porque não é uma coisa que a gente faz de um dia para a noite, né? Mas é só um PowerPoint, é só é só uma imagem que a professora colocou. Não é só isso, né? A gente sabe que é toda uma concepção de curadoria, para que a gente possa organizar as fotos da maneira que seja visualmente legal, para que as pessoas que estão nas redes sociais possam também compreender o trabalho. Aqui, no caso dessa obra do João Vitor, ele trouxe, nossa, uma força tão grande desse relato que ele apresentou, que quando eu particularmente li sobre isso, eu chorei, porque a gente se dá conta que o problema realmente está muito grande nesse período de pandemia, mas a gente não conhece, de fato, as histórias isoladas ou não isoladas das pessoas que estão, assim, ao lado desses meninos, né? E aí ele teve essa oportunidade de entrevistar e de colocar essa carta, essa descrição desse trabalho de uma maneira que tocou realmente para quem teve o privilégio de conhecer um pouquinho desse nosso trabalho, né? Então, foi dessa forma que a gente apresentou a exposição. Para os meninos, a gente também apresentou essa mesma exposição no formato do PDF, já que esse formato que ele pesa muito no WhatsApp. Então, a gente trouxe o formato PDF comprimido, porque fica mais fácil deles abrirem. E aí, tudo isso isso aqui é só para vocês perceberem que a gente também precisa dar N possibilidades para que eles enveredem nesse caminho da educação remota. Então, não é só preparar um PowerPoint, é pensar que todo mundo também precisa ter acesso a esse material. E como eles têm acesso a esse material? Pensando em diversas possibilidades, um PDF, vídeo, áudios, né? E aí, além de colocar esse PDF comprimido e mandando muito áudio para poder também falar sobre esses resultados, agradecendo, tentando motivar. E é engraçado que depois que a gente lança esse trabalho, aqueles que não fizeram, ai, professora, poxa, eu não participei porque eu estava sem internet, meu celular, estava com algum problema e tal, mas eu fiquei tão triste por não me ver nesse trabalho, né? Mas, assim, acho que também é uma condição que a gente precisa, o tempo todo, estar se autoavaliando para tentar puxar essa motivação, né? Essa força que nós, professores, precisamos ter nesse momento especial de pandemia. Mas é isso. Meninas, a palavrinha aí para que possa concluir nessa nossa apresentação. Cada uma palavrinha. Eu acho que eu vou só concordar com a Érica, porque realidade realmente trouxe a realidade de muitos de nós, tanto dos alunos como das outras pessoas da comunidade, e também a partir do realismo, né, europeu. Então, acho que eu concordo muito com a realidade. Para mim, como o Rafa acabou de falar, a realidade, porque trouxe muitos problemas que tinha em nosso meio, em nosso bairro, como o meio ambiente, relacionado à saúde, à desigualdade social e a outros fatores. Para mim foi muito importante isso. Até parece que todas nós combinamos a palavra, mas a gente realmente não combinou. Eu realmente ia falar isso também, a realidade, né? Para mim foi extraordinário esse trabalho e eu estou muito grata por participar dele. Gratidão pelo trabalho e vamos que vamos, professora. Quero ver esse trabalho ano que vem na Cienarte presencial, certo? E aí também tente fazer uns links com as outras linguagens.
É isso, parabéns, parabéns meninas, sucesso e vamos que vamos. Obrigada, Alisson, obrigada, Luane. Eu passo a palavra agora para Flávia Macedo, para fazer as considerações e arguição da equipe. Bom dia. Quanto à arguição, eu acho que o que eu tinha a arguir, a equipe meio que já foi coberta, assim, principalmente pelos questionamentos de Alisson. Eu queria parabenizar a equipe, tanto as alunas quanto a professora, porque o trabalho multimídia, tipo, a exposição multimídia desse trabalho ficou muito legal. Eu estudei audiovisual na UFES e eu fiquei muito impressionada mesmo com o trabalho que foi feito no vídeo, com a edição, com o jeito como o trabalho foi exposto. Eu acho que a maneira como ele é exposto é tão importante quanto o conteúdo do trabalho. Ele foi exposto de uma maneira muito clara e que ornou que realmente trouxe um entendimento muito bom para o trabalho que foi realizado. Eu tenho uma pergunta, mas que é mais por curiosidade mesmo para as alunas, que é qual a área fora da fotografia para a qual elas gostariam de expandir esse trabalho, né? Se tem alguém que é interessado em expandir esse tipo de trabalho sobre o realismo, sobre a realidade ao redor delas, para artes visuais, para artes digitais, teatro, qual que é o interesse de cada uma nessa expansão para outras áreas da arte? Porque eu entendo assim que para realizar o trabalho nesse primeiro tempo, assim, a fotografia é o modo mais acessível, né? Mas se houvesse a possibilidade de expansão para outras áreas, qual seria o interesse de cada uma? Eu gostaria muito de ouvir. Eu acho que artes digitais, na minha parte. Na minha parte, eu preferia artes teatrais. Eu acho que as virtuais também, porque até nesse tempo de pandemia, eu acho que é uma forma mais fácil e acessível para todo mundo. E também eu acho que é o meio de comunicação mais utilizado. Né, na realidade, o meio de comunicação mais utilizado. Acho que traria mais resultados ainda. Pronto, então o interesse é mais nesse sentido de artes, assim, desenho, design, desenho virtual. Certo, fiquei realmente muito impressionada, causou uma impressão muito forte em mim, principalmente o vídeo. Eu gostei muito de ver lá as fotografias que foram usadas na exposição e parabenizo novamente a equipe pelo trabalho muito bem feito, certo? Obrigada, Flávia. Então, parabéns a Cristiane e a toda a sua equipe pelo excelente trabalho apresentado. E vamos, né, para mais um trabalho dessa equipe, né, dessa escola. O trabalho é em cena. Tá? Então, eu vou pedir às meninas que abram, que durante a apresentação, que antes da apresentação elas falem o nome e, se possível, apresentem com a câmera aberta. Então, meu nome é Stephanie, bom dia. Bom dia, meu nome é Evelyn. Bom dia, meu nome é Emanuele. Bom dia, meu nome é Brenda. Bom dia, meu nome é Rayane. Dai, pode começar a apresentar também, porque também tem um roteirozinho. Agora o Alisson vai gostar da conversa, porque é na área dele, de teatro, e Luane também. Mas pode começar a apresentar, viu, Dai? Posso começar? Pode sim. Ok. Bom dia, meu nome é Evelyn e faremos a apresentação do nosso projeto em cena, realizado no Centro de Excelência Adaptado Jonas Amaral, localizado em Nossa Senhora do Socorro.
que foi orientado pelas professoras Cristiane Cardoso Barbosa Alves, de arte, e Daiane dos Santos Salgado Bonifácio, de espanhol. Os alunos participantes foram Rayane Monteiro Lima, do primeiro ano, Stephanie Marcele Fernandes Ferro, primeiro ano, Vitor Rafael Cardoso de Almeida, primeiro ano, Brenda Larissa Rocha de Sena, segundo ano, Emanuele Lima Santos, segundo ano, Évere de Jesus Lima, segundo ano, Cauã César dos Santos, segundo ano, e Remily da Silva Rezende, do terceiro ano. Vou passar a palavra para a Rayane, que ela vai falar um pouquinho sobre a ideia do projeto e seu currículo. Bom dia, meu nome é Rayane, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o projeto Ensina, sobre o que ele aborda. Bom, o projeto Ensina foi um projeto que foi ofertado pelas professoras de arte em espanhol, que foi ofertado pela disciplina de eletiva no ano de 2020. Esse projeto, a proposta dele abordava assim, muitos alunos que tinham problema com timidez, expressão, e pessoas que já gostavam de artes cênicas. Por ele ser um projeto de teatro, tivemos que ficar em casa, né? Ele foi um projeto muito difícil, né? A comunicação, as aulas, só com o esforço das professoras a gente conseguiu, né? Depois de muitas pesquisas, a gente conseguiu botar esse projeto em prática, mesmo estando em casa. Conseguimos fazer os exercícios, tudo. Isso ajudou muito aqueles que tinham problema de timidez, de expressão, e ajudou também aqueles que já gostavam de relações com artes cênicas. E agora vou passar a palavra para a Stephanie. Certo, então, bom dia, como eu falei, meu nome é Stephanie, e eu tentarei falar brevemente sobre nosso projeto em geral, sobre o currículo dele e também sobre a metodologia. O projeto em geral foi de difundir, o objetivo, na verdade, do nosso projeto foi de difundir a representação da arte cênica, levando aos participantes a vivência do teatro, partindo de reflexões atuais. Seu currículo compõe-se também de expressão corporal, técnicas vocais, práticas de concentração, consciência corporal, improvisação e produções textuais. Sobre a metodologia, partimos de pesquisas bibliográficas, procurando alinhar a teoria à prática, né, do teatro. Buscamos também trazer palavras e músicas em espanhol para unir o espanhol com a nossa eletiva. Durante nossas atividades, como forma de agregar os conhecimentos desse componente curricular às propostas do teatro. E agora passarei a palavra para a Emanuele, ela vai falar mais um pouco sobre isso. Bom dia, meu nome é Emanuele e darei continuidade ao processo metodológico desse trabalho e algumas contribuições. Iniciamos em formato presencial de forma dialógica e bem prática. Com a pandemia, acompanhamos o projeto por videochamadas pela plataforma Google Meet. Tínhamos um grupo de WhatsApp, no qual discutíamos as propostas e socializávamos os materiais, enviando-os também para impressão na escola e disponibilizando aqueles que não tinham acesso à internet. Ainda que tenhamos realizado grande parte das propostas no formato remoto, é importante destacar que o projeto nos incentivou pela busca de liberdade de expressão, comunicação e autoconhecimento, e que as metodologias utilizadas nos proporcionaram momentos que potencializaram a criatividade, a autoconfiança e a pesquisa. Agora, Brenda falará sobre o desenvolvimento desse projeto. Bom dia, meu nome é Brenda Larissa e eu farei uma breve explanação sobre o desenvolvimento do Ensena. A nossa base partiu de estudos e pesquisas sobre o teatro, readaptando a parte prática. E os resultados das atividades solicitadas eram enviados por meio de vídeos, através dos quais as professoras faziam as ponderações necessárias e textos para aqueles que não tinham acesso à internet. A improvisação
teatral tornou-se o objeto de nossa apresentação final, conectando em nossas práticas conhecimentos específicos em espanhol, cuja ideia era responder qual o sentido da vida. Neste, fizemos alguns exercícios que envolveram a voz, a concentração, postura e expressão corporal. O desafio foi de produzir uma esquete pensando sobre o sentido da vida. Cada um enviou seu vídeo para apreciação das professoras e, conforme o roteiro, sugestões foram reenviadas de acordo com os preceitos teóricos trabalhados, para a regravação e edição final. Evelyn trará os resultados. Apresentamos nossas histórias. Perdão. Apresentamos nossas histórias, repertórios e sons distintos que tivemos a felicidade de nos integrar, mesmo à distância. O projeto nos possibilitou aprender conteúdos específicos da disciplina de artes e espanhol, o que foi um ganho enquanto conhecimento, pois, pela carga horária dessas disciplinas, não teríamos como trabalhá-los. Como dados importantes que coletamos com esse trabalho, enfatizamos que eram 30 alunos matriculados nessa eletiva. Nas 2 primeiras aulas presenciais, tivemos a participação de 100% dos alunos. Quando partimos para as aulas remotas, somente 5 alunos conseguiam acompanhar pelo Google Meet, uma vez que a instabilidade da internet, espaços adequados para as práticas e os aparelhos celulares impediram a participação dos demais. Para tanto, as apostilas em PDF e vídeos comprimidos compartilhados no grupo do WhatsApp do Ensena eram visualizados frequentemente por 19 alunos, dentre eles, aqueles que também assistiam às aulas pelo Google Meet. Apenas 2 alunos pegavam as apostilas impressas com os conteúdos desse projeto na escola e também entregavam as apostilas impressas, as observações do que aprenderam, e os que não servia de avaliação para colaboração, para a elaboração das próximas apostilas de forma clara e objetiva. Os demais alunos não tiveram acesso, dentre os quais um deles ficou retido, e os outros 8 alunos restantes desconhecemos a não participação. Desses alunos, apenas 2 acompanhavam as atividades pelo computador. Os demais utilizaram o celular. Incentivou-se o protagonismo, uma vez que os discentes foram desafiados numa situação adversa, em que nem todos tinham acesso à internet. Ainda que o tempo para as aulas fosse de 2 horas de aulas, geralmente ultrapassávamos esse tempo para cumprimento das atividades propostas. Foi perceptível como os alunos melhoraram a oratória e a projeção da voz. O resultado final não poderia ser diferente, uma apresentação em que as partes precisaram de tudo. Oba! Parabéns pelo trabalho. Meninas, parabéns pela apresentação. Eu vou passar a palavra agora para Flávia Macedo Valério para fazer as considerações e arguir a equipe. Gostaria primeiro, né, de parabenizar a todas por outro trabalho muito bem realizado. Oi. Rapidinho, desculpa, a minha internet caiu e eu não consegui ver os resultados finais e a conclusão. Será que dava para dar um resuminho básico? As meninas aí que falaram. Eu posso falar de novo, se quiser. Por favor, porque a internet voltar no tempo. Isso, porque o meu também cortou. Pronto, então eu vou falar de novo. Abra a câmera, Evelyn, por favor. Ok, vamos lá, de novo. Apresentamos nossas histórias, repertórios e sons distintos, que tivemos a felicidade de nos integrar, mesmo à distância. O projeto nos possibilitou aprender conteúdos específicos das disciplinas de artes e espanhol, o que foi um ganho enquanto conhecimento, pois pela carga horária destas disciplinas não teríamos como trabalhá-los.
Como dados importantes que coletamos com esse trabalho, enfatizamos que eram 30 alunos matriculados nessa seletiva. Nas 2 primeiras aulas presenciais, tivemos a participação de 100% dos alunos. Quando partimos para as aulas remotas, somente 5 alunos conseguiam acompanhar pelo Google Meet, uma vez que a instabilidade da internet, espaços adequados para as práticas e os aparelhos celulares impediam a participação dos demais. Para tanto, as apostilas em PDF e vídeos comprimidos compartilhados no grupo do WhatsApp do Ensena eram visualizados frequentemente por 19 alunos, dentre eles, aqueles que também assistiam às aulas pelo Google Meet. Apenas 2 alunos pegavam as apostilas impressas com os conteúdos desse projeto na escola e também entregavam as observações do que aprenderam, o que os servia de avaliação para a elaboração das próximas apostilas de forma clara e objetiva. Os demais alunos não tiveram acesso, dentre os quais um deles ficou retido, e os outros 8 alunos restantes desconhecemos a não participação. Desses alunos, apenas 2 acompanhavam as atividades pelo computador. Os demais utilizaram o celular. Incentivou-se o protagonismo, uma vez que os discentes foram desafiados numa situação adversa, em que nem todos tinham acesso à internet. Ainda que o tempo para as aulas fosse de 2 horas, 2 aulas, geralmente ultrapassávamos esse tempo para o cumprimento das atividades propostas. Foi perceptível como os alunos melhoraram a oratória e a projeção de voz. O resultado final não poderia ser diferente. Uma apresentação em que as partes precisaram do todo. Você conseguiu, o Alisson, você caiu durante a apresentação, conseguiu ver tudo? Não. Então, voltando, Flávia, você está ali, Olá. sua vez, considerando a arguição. Então, eu queria parabenizar a equipe por outro trabalho muito bem executado. Esse eu achei que caiu um pouco mais na minha área, assim, porque o que é cinema, se não teatro filmado, né? É um teatro montado dentro do âmbito do vídeo. Então, eu achei que o resultado final desse experimento de teatro se aproximou bastante do cinema, principalmente de uma forma de cinema que apareceu agora durante esse isolamento social, essa quarentena mundial, assim, apareceram vários novos tipos de filme que eram produzidos quase completamente de maneira remota, assim, né? Então, eu achei muito fascinante ver uma forma de arte que é nova, que está sendo ainda experimentada, surgir assim tão perto numa escola aqui em Sergipe. Eu achei realmente muito legal. Eu senti um pouco de falta assim do aspecto do espanhol no resultado final desse projeto. Assim, eu achei muito legal, eu gostei muito do enfoque no teatro, mas eu achei assim que faltou um pouco desse, pelo menos para mim, né, como pessoa de fora do projeto, faltou eu ver um pouco mais da interdisciplinar, a palavra não sai, interdisciplinaridade, desculpa, com o espanhol. Então, eu gostaria, assim, de ouvir de vocês, né, quais foram as partes mais elementais em que essa junção com o espanhol contribuíram no projeto. Posso falar? Claro, Certo. por favor. Então, inicialmente, as professoras, né, porque é uma eletiva, então se juntou 2 matérias diferentes para fazer essa eletiva. E o plano das professoras era realmente unir o teatro com o espanhol, trazer músicas, trazer as atividades, unir na prática, e palavras também, mas como veio a pandemia, realmente foi algo inédito, foi difícil. A gente não imaginava que ia ter a pandemia, elas não imaginavam, então teve que ter todo um trabalho para poder fazer isso se tornar uma aula de teatro remota. Mas tivemos alguns travas-línguas, porque tivemos uma aula que precisávamos desenvolver nossa fala, né? Tínhamos dificuldades realmente em falar e nos expressar verbalmente. E aí
tivemos trava-línguas brasileiros e tivemos em espanhol também, para que pudéssemos ter um pouco a dificuldade de nos ajudar a aprender com mais facilidade, né? Por conta que a dificuldade em falar em outra língua já é muita. Então, tu colocar um trava-língua foi muito bom para nos ajudar a falar melhor, a aprender com aquela prática a falar melhor. Então, realmente não teve tanta coisa do espanhol porque veio a pandemia e teve que fazer todo um plano para nos apresentar, nos ensinar pelo Meet. Mas conseguimos aprender um pouco com a ajuda do espanhol e da professora. Ela trouxe várias dicas para em como nos comunicar melhor. Entendi. Eu vou só repetir a pergunta que eu fiz, porque veio a mensagem de texto aqui da Evelyn falando que cortou na hora da minha pergunta, né? Eu perguntei sobre os pontos em que o espanhol entrou no projeto, porque no resultado final eu vi pouco dessa. Agora que foi explicado, eu consigo ver como foi que o espanhol contribuiu com o projeto, né? E eu achei assim uma sacada muito boa isso de usar o trava-língua e usar a língua estrangeira para aumentar a desenvoltura, né? Porque é um grande desafio mesmo no teatro, esse negócio de não tropeçar nas palavras, né? De ter um pouco mais de desenvoltura com as palavras. Eu gostaria de ter visto isso que você me explicou, só que na parte expositória do projeto, assim, um pouco mais claro, né? Mas agora que a pergunta foi respondida, eu entendo muito melhor, assim, e eu vejo muito mais essa relação das duas disciplinas, por mais que não tenha sido desenvolvido o máximo que poderia ter sido, né, por causa das limitações da pandemia, me mostrou um novo lado desse projeto, essa relação com o espanhol, e eu achei ele ainda mais fascinante e ainda mais tridimensional, assim, então agradeço muito e parabenizo mais uma vez vocês pelo trabalho sensacional, incrível. Eu passo a palavra agora para a Luane fazer as considerações e arguição da equipe. Puxando a sardinha um pouco, né, meninas, para o teatro, é muito engrandecedor a forma que o teatro ajuda as pessoas na dicção, no convívio com outras pessoas, para conversar, para você aprender, até aprender, porque no teatro a gente aprende muito a ler, então você lendo, você aprende a se expressar. No caso, vocês uniram o teatro à matéria eletiva, né? Que no caso foi juntamente com o espanhol. Concordei muito com a Flávia quando não estava explicado no esboço do trabalho, só que com a explicação pós, deu para perceber que vocês fizeram um entrelace entre o trabalho. E minha pergunta é a seguinte: o trabalho foi feito com a matéria de espanhol, mas futuramente vocês pensam em colocar outras matérias, colocar outras ideias? Vocês já têm um projeto base para crescer esse projeto de vocês? Como? Porque assim, ele tá no início, só que eu vejo uma coisa muito grande, até de encenação. Aí gostaria muito que em 2022 a gente pudesse estar todos juntos e esse projeto no palco, com todos vocês. E eu gostaria de vocês, quais os pontapés iniciais que vocês já estão fazendo depois do término da primeira parte, para que isso possa evoluir e eu possa ver vocês encenando, quem sabe em 2022 no Senai. Posso falar? Sim, sim.
Bom, o projeto ainda está em andamento. Estamos nos planejando, vamos dar continuidade, provavelmente em outras eletivas. Estamos fazendo pesquisas e é isso, ainda estamos no planejamento. Mais alguém? Eu. Então, eu acredito que por ser um projeto muito bom, muito maravilhoso, que nos proporcionou várias oportunidades, eu acredito que realmente esse projeto mais à frente seja mais trabalhado para poder ganhar uma abrangência maior. Porque é um projeto grande, queira que não, é um projeto grande, até porque a gente está falando de teatro, que não é uma coisa qualquer. Particularmente eu amo teatro, por isso que eu escolhi essa eletiva. E também porque as professoras são maravilhosas, né? Eu acho que elas exerceram esse trabalho perfeitamente durante esse tempo. Eu acho que essa coisa de conseguir levar uma eletiva com esse tamanho, com esse tema, durante uma pandemia, de fazer a gente fazer práticas em casa, de fazer a gente trabalhar isso em casa, é ótimo. Então, foi ótimo. Então, eu acredito que sim, ela, no caso, como a Emanuele falou, ela ainda está em andamento, mas eu acredito que sim, que ela vá mais além no futuro. Creio que com o término da pandemia a gente consiga fazer um trabalho melhor e mais trabalhado, né, nessa parte do teatro, na prática presencial e tudo mais. Eu queria só complementar, eu sei que eu não deveria, mas eu fico me coçando aqui, mas é rapidinho. Só lembrando que essa eletiva, ela partiu de uma sondagem feita com os alunos. E assim, quando a gente fez essa sondagem, a gente fez esse diagnóstico de quantos alunos estavam de fato precisando, pedindo, solicitando. E aí, pela abrangência, pelos resultados que a gente conquistou, eu creio que ela vai sim dar continuidade, até por tudo que a gente conseguiu, né? Por tudo que a gente. Ai, é meu telefone, meu coisa tá. Não, é o da Luane que está aberto. Ah, pronto. Eu estava aqui desesperada, já estou jogando meu celular. Mas, enfim, como a gente também gosta de conversar com os alunos sobre o que eles, de fato, querem fazer com a gente durante as nossas estadas, que é uma estada longa na escola, porque a gente está falando de escola de tempo integral. E aí, imagine a gente propor uma coisa para os alunos que eles não se interessam, simplesmente para cumprir mais um currículo. E aí, como eles solicitam demais essas atividades de arte, eu acredito que até diante da circunstância dessa pandemia, é extremamente necessário a gente trabalhar também com esse lado do autoconhecimento, da expressão, enfim, dessa questão mesmo das artes. Eu acho que o teatro é de extrema importância, em especial nesse momento, a gente não pode parar. É isso. Obrigadinha, professora. Obrigada, meninas. E realmente, só para complementar o que eu estava falando, eu acompanho muito as escolas, principalmente as escolas públicas, em casa, né? E o que está realmente ajudando no aprendizado é as artes. É a forma remota e diferenciada de ensinar. Então, estou de parabéns, meninas. A dicção de vocês também estão realmente maravilhosas. Eu gostei bastante do conteúdo do trabalho. A explicação de vocês foi primordial para dar continuidade ao trabalho que vocês apresentaram. Muito parabéns. E acho que sem considerações mais. Ok. Obrigada, Luane. Eu passo a palavra agora para o Alisson, para fazer as considerações e a arguição da equipe. Inicialmente, parabéns pelo belíssimo projeto, contemplando aí as outras linguagens, apesar que eu admiro muito as artes visuais, já fiz alguns trabalhos, mas assim, não é minha formação, então eu tenho um pouco mais propriedade para falar sobre a minha formação. E talvez eu possa até ser chato, eu vou tentar ponderar minha fala aqui. Mas qualquer coisa, se eu falar alguma coisa, perdão,
E vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de saber das meninas se já existia esse trabalho com teatro na escola. Pronto, eu vou abrir. Eu vou colocar teatro e dança. Porque o teatro envolve a dança, é uma linguagem interdisciplinar. Já existia esse trabalho na escola? Eu posso falar? Pode. Então, essa parte de teatro e dança era mais trabalhada em clube, mas para mim que teve uma eletiva no passado que era trabalhada nisso, mais ou menos nisso, que era uma coisa relacionada ao cinema, que aí eles fizeram meio que uma peça, uma coisa assim, na culminância. Mas ela era muito trabalhada em parte de clube, inclusive eu era presidente do clube de música, que eu era vice, nesse ano eu sou presidente, no clube de música que era junto com música, canto e dança. Inclusive, eu fazia algumas coreografias e tal, e a gente trabalhava muito essa parte da dança. Mas do teatro tinha um outro clube que era do teatro. Aí eu já não posso falar muito por eles, porque é o funcionamento deles. Mas eu via que realmente às vezes tinha alguns encontros dos clubes, e não teve culminância da segunda parte dos clubes, da segunda parte do ano. Mas eu via que tinha clube. E quando eu ia para a reunião do coisa dos clubes, eu via que estava lá. E tinha uma integrante do nosso clube, que ela tá aqui, inclusive, tá aqui, não sei se ela tá aqui nessa chamada, mas ela tá na eletiva, que era a Emily, que às vezes ela pedia licença para ficar ensaiando algumas coisas do teatro. E aí eu achava isso muito interessante. Mas aí é isso, assim, ao meu ver, era mais trabalhado na parte dos clubes. Tinha uma eletiva para mim que tinha, mas aí eu já não posso falar muito porque não era minha eletiva. Eve, né? Então, Rapidinho, só eu queria só falar depois também, porque... certo. Mas eu vou falar uma coisa que vai servir para todos e todas que estão na sala, que se encontram na sala. Eve, teve uma parte da sua fala que você fez... Pelo amor de Deus, pelo amor dos deuses, pelo amor de Dionísio, que é o deus do teatro, não faça isso, porque você está machucando suas pregas vocais. E as pregas vocais é um músculo. E para nós do teatro, isso é terrível, para a gente que trabalha com a arte do falar, com a arte da comunicação. Então, nunca faça. Se você sentir algo assim, toma uma água, abra a boca, faça um pequeno bocejo, mas não faz isso, por favor. A sua saúde vocal vai agradecer. Mas isso aí... Licença. É porque eu tô gripada. Eu também canto. Aí realmente é uma coisa muito complicada, mas é que na hora eu não vi outra solução, porque tava engasgada, tipo, não tava conseguindo sair minha voz direito. Aí eu fiquei nervosa, tô suando até. Mas aí porque realmente, eu não sei, assim, eu tô começando a aprender agora sobre essa parte de voz e tal. Inclusive a eletiva me ajudou muito nessa parte, com exercício vocal e tudo mais. Mas é porque realmente eu tô gripada, às vezes me dá essas entradas de voz, eu fico muito medo, porque até para fazer os vídeos do projeto da eletiva, eu ficava nervosa, por falar, professora, minha voz tá péssima, eu tô gripada, que isso, que aquilo. Mas aí, preocupação. Mas realmente é por causa da gripe. Tranquilo, tranquilo. Daiane, você é professora de espanhol? Sim, sim. Ok, então, pode falar. No ano 2019 eu não estava muito na escola, mas porque eu estava de licença, maternidade, mas até 2018 a gente tinha um projeto lá na escola chamado Spanglês. E nesse projeto era o projeto em que a gente utilizava um pouco a questão da dança, isso tanto para a parte do inglês quanto para o espanhol. E foi daí que Cris me chamou para participar com ela por conta da dança de espanhol, né, que tinha aquelas expressões, que os meninos eles tinham uma desenvoltura maravilhosa na hora que eles iam apresentar as danças hispânicas. E esse era um dos projetos que a gente mais trabalhava, essa questão da expressão de música, dança. E às vezes eles também faziam teatro, né, era Cris? E teve uma vez, logo no começo, no primeiro Spanglês, eles fizeram uma apresentação de uma parte de um filme em espanhol, e eles falavam em espanhol, e a gente riu muito, mas foi muito bonito também. E a partir daí a gente via o desejo que eles tinham, né, de apresentar tanto
o espanhol, quanto o teatro, quanto a música e a dança. Então, isso foi o que agregou a gente a trazer essa junção da arte com o espanhol. E também porque eu tinha um pouquinho de experiência na parte de teatro, quando eu era na época da escola, eu fiz algumas oficinas no Emboaça. E aí, a partir daí, eu disse, então eu já posso ajudar um pouquinho. Mas eu não continuei quando eu entrei na faculdade, não tinha muito tempo de participar. Mas aí, é porque aquele pouquinho que eu consegui lá, eu pude agregar também na eletiva. A professora Cristina, acho que ela queria falar alguma coisa. Então, só para poder falar sobre a questão da sistematização dessas atividades de teatro, de fato, a gente não vinha trabalhando sistematicamente em relação, assim, a conteúdos curriculares. Então, a gente, às vezes, citava, né, algumas obras, alguns momentos específicos do teatro e tal, mas, assim, trabalhar sistematicamente, com essa densidade, vamos dizer assim, trazendo práticas, enfim, a gente até então não tinha trabalhado. Então, em 2010, a gente teve um trabalho muito bonito na escola, muito importante, que foi o projeto do Mais Cultura, né? Que aí sim, a gente teve uma pessoa da área de teatro, que foi o André Santana, que contribuiu muito com a gente, foi um ano de trabalho, eles, inclusive, montaram o espetáculo, mas aí tinha uma verba específica para isso. E aí, quando a gente fala de sala de aula, por exemplo, como eu já tinha colocado, inclusive, na apresentação do outro projeto, é muito importante destacar que essa uma aulinha, ela tem que ser aproveitada da melhor forma possível, né? E aí a gente acaba tendo que pensar em várias possibilidades, em várias coisas que a gente possa trabalhar nessa uma aulinha. Lembrando que a gente não tem um espaço específico, a gente tem alguns espaços disponibilizados que, assim, no decorrer das aulas, no decorrer das nossas práticas, a gente tenta utilizá-los da melhor maneira possível. E a gente sabe que para uma aula de teatro, de fato, né, a gente precisa de toda uma estrutura, né? E, assim, é legal a gente perceber que, através dessas eletivas, a gente também pode dar essa contribuição para os alunos. Então, foi uma das possibilidades que a gente conseguiu encontrar, né, diante de um tempo que é um pouquinho maior, que não é somente uma aula, são 2 aulas seguidas, né? E que aí a gente já tem essa parceria com o outro professor, nesse caso com a professora Daiane, e assim, como a gente já percebeu que esse resultado foi legal, até por termos essa parceria, por a gente buscar em conjunto, até com os alunos, essa possibilidade de novos espaços e tal, então a gente, por que não continuar, né? Então, é isso. Mas a questão da sistematização, de fato, antes desse projeto, a gente não tinha esse momento exclusivo para a gente poder falar, para a gente poder praticar e para a gente poder vivenciar essa questão do teatro. Tivemos alguns estagiários, a exemplo da Luani, que também fez parte lá de alguns trabalhos que a gente desenvolveu, mas, assim, foram momentos que não foram aquela coisa sistematizados, não foram projetos, né, que com essa proposta de se formar, de se fazer espetáculos, enfim, esquetes, foram algumas práticas, mas um projeto sistematizado com início, meio, fim, o resultado final, que trazia essa coisa da esquete, realmente a gente não tinha. Foi só a partir desse momento agora que a gente começou a desenvolver, ok? Ok. Agora, para as meninas, para as alunas, o teatro é uma arte do aqui e do agora. Então, é algo presencial, é algo corporal, coletivo, é união, coletividade. Mas como foi para vocês desenvolverem isso de forma remota? Já que é uma arte do aqui e do agora, o contato mesmo, né? Físico, enfim. Como foi para desenvolver isso de forma remota, cada um na sua caixinha, no seu universo, na sua casa? Foi um pouco... Fala, Stephanie. Certo, eu vou falar um pouco rápido porque eu preciso ir buscar minha irmã. Então, foi um pouco difícil, como eu falei, as professoras tiveram que se organizar para passar o teatro, que é inédito, de forma à distância. Então, de primeira, elas pediram que ficássemos com a câmera ligada, né, porque era o que tínhamos no momento. E foi realmente complicado. Teve que ser algo bem prático,
na medida do que se podia ser prático. Então, elas passavam e fazíamos todos juntos nas aulas, os exercícios vocais, de expressão, todas as dicas que elas nos davam sobre o teatro. E também elas pediam para que ficássemos durante uma semana, né, que era o tempo que precisávamos para voltar na outra semana até a aula do ensino. Então, nessa semana toda, precisávamos praticar o que aprendemos para que se tornasse algo mais fácil, porque realmente ter que estudar o teatro à distância é algo muito difícil, foi muito complicado. Mas nós conseguimos, na medida do que estava ali para cada uma de nós. E até por isso eu quero continuar fazendo teatro, não para uma carreira ou algo assim, mas porque foi realmente nos ajudou de fato a melhorar. Eu era muito tímida e isso me ajudou muito, mesmo à distância. Então, foi difícil, foi complicado, mas foi uma ajuda. As professoras nos ajudou e nós ajudamos ela. Então, eu acho que das duas partes, quanto dos alunos quanto das professoras, foi uma entrega tão grande que conseguiu ajudar no que estava faltando. Mais alguém deseja continuar falando a respeito? Eu gostaria de falar. Então, eu achei, quando eu entrei na eletiva em cena, né, tipo, quando a gente teve que ficar online, eu achei que não ia dar certo, né? Porque teatro é uma coisa assim, né, que é feita, mas presencial. Eu fiquei, nossa, não vai dar certo, a gente fazer isso online, não vai dar, mas tipo, isso ajudou bastante os exercícios de voz, de respiração, de expressão. E eu sou uma pessoa muito tímida, isso ajudou bastante. Então, foi uma coisa que eu gostei muito de participar, eu gostei muito dessa eletiva e ajudou bastante. Mais alguém? Eu. Olha, Emanuele. Pronto. Cadê ela? Ela queria falar também, não foi? Então, foi algo bem diferente, complicado para colocar em prática, até porque nem todos colaboravam. E, tipo, eu vim com a mesma idade de Rayane, eu achava que não ia dar certo, por ser teatro e ser algo, tipo, de distanciamento e tal, cada um na sua casa, para colocar em prática, tipo, imagine, de longe. E não ter problema com internet, com telefone, porque eu mesmo, antes, no começo, eu não tinha meu telefone, eu não tinha como acessar as coisas, eu acessava pela minha mãe. Aí eu tinha que ver se minha mãe poderia me emprestar o telefone, se estava disponível, para que eu pudesse assistir uma aula ou algo do tipo. Mas aí, depois eu ganhei meu telefone de presente de aniversário, e tudo tranquilo, hoje em dia eu consigo fazer as coisas perfeitamente. Mas era algo que eu achava que não daria certo por ser de longe, por ser teatro, algo que envolve muito a prática e, entendeu? De longe seria um pouco mais complicado. Só que Daiane e Cris, as professoras, elas conseguiram fazer dar certo, elas conseguiram nos ensinar. Tipo, eu não vou falar que eu era tímida, porque eu não era tão tímida assim. Mas eu consegui melhorar minha dicção, eu consegui melhorar minha fala, meu pronunciamento. E isso foi muito bom para mim, porque era algo que eu tinha muito nervoso. Eu ainda fico nervosa, mas agora nem tanto como eu ficava antes. Eu tinha ansiedade. Eu ficava muito nervosa, tipo, de roer unha, de ficar ter tique, sabe? De ficar com paranoia. Mas hoje em dia eu consigo controlar isso graças a essa eletiva. Então isso para mim foi maravilhoso, porque eu achei que não daria certo. E elas fizeram dar certo. E isso para mim é tudo, porque é algo que eu não imaginava. E hoje em dia eu tô aqui, eu posso falar sobre, eu posso falar abertamente, porque eu não sinto mais o nervoso que eu tinha antes, eu não sinto mais as paranoias, a ansiedade que eu tinha antes. Eu ainda tenho um problema com ansiedade, mas não em relação a isso. Isso pra mim é maravilhoso, isso pra mim é perfeito, porque elas conseguiram melhorar isso em mim e eu sou muito grata por isso, sou muito grata a elas duas. E, caraca, obrigado de verdade, obrigado de verdade. Em outros momentos eu me emocionaria, mas hoje eu tô controlada. Ai, gente, é isso.
Mas, Eu não tenho coração para isso, viu? mas alguém quer... Eu já estou aqui, aí, ficar quieta. Mais algum eu acho que a Emanuele ia falar. Sim, eu gostaria. Bom, no início da eletiva, na primeira aula presencial, eu me apaixonei pela eletiva. Fiquei muito feliz de ter escolhido ela. E quando deu a pandemia, eu fiquei preocupada, porque na minha cabeça não tinha como transformar o teatro, que é uma coisa presencial, contato de várias pessoas, de uma forma remota. Realmente fiquei muito feliz, muito grata. Agradeço muito às professoras e à escola pela eletiva, por ter me ajudado tanto e ainda me ajudando. E é isso. Ok. Eu tenho mais 2 perguntas, eu espero que ainda dê tempo e tal. A respeito das práticas corporais. Eu vou lançar para os professores e depois, na verdade, começo as alunas e depois as professoras acrescentam, mas de uma forma mais breve, mais rápida. Pensando nas questões das práticas em si, vocês trabalharam as questões das improvisações de forma remota, mesmo assim, numa câmera, abrir uma sala no Google Meets, e eu aqui começava a improvisar, o outro lá correspondia, e tinha essa interatividade? Existia essa interatividade, essa improvisação teatral? Sim, as professoras trabalharam com a gente, a improvisação, falaram sobre a técnica de Viola Spolin, sobre a improvisação, isso mesmo. E foi apenas uma aula, mas a gente aprendeu bastante coisa sobre a improvisação, e é isso. Então, só para poder complementar, essa aula foi só uma aula, mas foi uma aula super longa, né? Que, assim, a gente tinha sempre se comprometido com eles, a gente iniciar às 3h30 da tarde, para que a gente finalizasse 4h30, 5 no máximo, até por conta da internet de alguns, porque alguns entravam nas nossas aulas com os dados móveis, e aí chegava uma hora também, se a gente tentasse expandir demais, um ou outro começava a cair, aí para a gente não seria interessante, né? A gente, na realidade, fazia algumas atividades práticas, pedia para que todo mundo deixasse as câmeras ligadas, então, no início foram as teóricas, depois a gente parte para um momento prático, né? Fazendo essas dinâmicas mesmo de improvisação, alguns textos para eles complementarem, algumas práticas de expressão corporal, enfim, para sempre eles perceberem no outro que eles também precisavam estar conectados, sempre tentando fazer esse link, porque a questão da improvisação teatral requer esse trabalho com o outro também, né? A gente ter esse feeling para poder não deixar a peteca cair. E foi o que a gente tentou trabalhar com eles, né? A questão da fala, a questão do texto, a questão de algumas dinâmicas que um tinha que pegar essa continuidade do que o outro estava falando, por exemplo, o que o outro estava fazendo. E essa foi uma das aulas que mais demorou, na verdade, pela densidade e pela proposta que a gente também queria futuramente, que era desmontar esse sketch partindo da improvisação. E aí, essa aula foi do Google Meet, e aí, durante as outras 3 semanas, que aí foi justamente as semanas que foi o período de Natal, Ano Novo e tal, foi o período que a gente ficou se combinando, conversando pelo WhatsApp, mandando mensagens, perguntando como é que estava, eles mandando vídeo, a gente mandando vídeo, e foi dessa maneira. Professora, vocês só tinham apenas um horário ou 2? Eram 2 horários. Eram 2 horários que a gente tentava, assim, transformar em 10, né? Por conta, como eu já coloquei aqui, da internet. Muitos deles tinham muitas limitações com a internet. Então, a gente precisava resumir ao máximo, ser muito dinâmica, para que eles não caíssem e não deixassem de fazer aquela atividade daquela aula. Isso, no Google Meet, né, Cris, a gente... Isso, no Google Meet a gente usava de 1 hora a 1h30 no máximo, por conta dessa questão da internet. E o restante, né, o restante das aulas, a gente ia dando
pelo WhatsApp mesmo, enviando os vídeos, eles passavam, a gente passava, inclusive o material que a gente trabalhava no Google Meet, a gente mandava para eles em formato comprimido no WhatsApp, para que eles tivessem acesso. Então, isso também era contado como uma aula, e esses feedbacks, né, que a gente ia passando para eles, eles devolvendo para a gente, isso também ajudando. E a questão também da autoimagem, a gente trabalhou muito essa questão da autoimagem, porque a gente via que muitos dos alunos, principalmente as meninas, elas tinham dificuldade em ligar a câmera porque se achavam feias ou achavam que fazer caretas, né, isso iria ver, as outras pessoas iriam vê-las de maneira errada ou iam achar graça, e a gente trabalhou muito essa questão da autoimagem, né, com as expressões físicas, a gente não conseguia fazer muito do corpo, né, a gente começava com alongamento, né, da parte de cima, e também a gente fazia muito essa questão deles mexerem o rosto, não terem vergonha. Um dos combinados, né, Cris, era a gente não tirar print na aula, para que eles não ficassem acanhados. Mas isso ajudou bastante a que eles tivessem uma outra visão deles próprios, né? Que muitas vezes a gente se imagina de um jeito, mas o outro não vê aquilo. Então, a gente trabalhou muito essa questão da autoimagem, para que eles conseguissem se expressar melhor e parar de ter vergonha de ser contidos, né? De ficarem com a cara fechada, com vergonha de rir, com vergonha de fazer uma careta. A gente, inclusive, teve uma aula assim, não foi, Cris, de fazer várias caretas e tal. E isso ajudou bastante eles a acreditarem neles mesmos. Pronto, gente, só para a gente finalizar rapidão, por conta do horário, antes, Cristiane, eu esqueci de pedir sua palavra do outro projeto. Qual seria a sua palavra que resume o ano daquele projeto? Reinvenção. Pronto. E aí, agora, para finalizar, eu gostaria que vocês me dessem uma palavra que resume esse projeto do Encena, que resume para vocês. Enfim. Significação. A minha é perseverança, porque perseverar nesse projeto e não desistir, mesmo com a pandemia, foi uma coisa muito difícil. Então, perseverança, eu acho que é o nome, ou é a palavra que realmente define. A minha é superação. Dai? Descoberta. Rayane? A minha também é perseverança, porque apesar de todas as dificuldades, dos obstáculos, conseguimos, né, realizar essas atividades e melhoramos bastante. Oh, desculpa, eu não ouvi a palavra. Rayane, desculpa, eu não ouvi a palavra. Perseverança também, porque apesar de tudo, todos os obstáculos, conseguimos superar bastantes coisas. Gente, desculpa. Gente, e a minha palavra é parabéns pelos 2 projetos. A escola está de parabéns, as professoras estão de parabéns, os alunos e as alunas envolvidas estão de parabéns. Vamos desenvolver arte, vamos criar arte, vamos perseverar, vamos fazer o possível para não deixar isso morrer e tentar agregar a questão interdisciplinar, transdisciplinar dentro das questões artísticas. E é isso, vocês estão no caminho certo e vamos que vamos. Qualquer coisa, acho que, eu não sei se vocês têm o contato de Luani, podem conversar com o Luani para pegar meu contato, eu estou à disposição, sei lá, para a gente bater um bate-papo, porque eu gostei muito do projeto, gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente não dá tempo, porque a gente precisa encerrar para os avaliadores fazer a avaliação final da nota para vocês, certo? Mas gratidão, parabéns, sucesso, meninas. Para quem está no 3º ano, boa sorte aí no resultado do Enem. Para quem está ainda no 1º e 2º, boa caminhada. E é isso, até o ano que vem eu quero ver esse trabalho ensinado no palco da Cinearte. Mais arte, por favor. Mais arte. Então, obrigada, gente. Então, obrigada, Alisson, obrigada, Luane, obrigada, Flávia, né? Então, muito obrigada aos avaliadores, parabéns pelas professoras, Cristiane e Daiane, pelo trabalho, parabéns aos alunos pela apresentação, pela desenvoltura no momento da arguição, gostei muito do trabalho de vocês e até o ano que vem.
Até ano que vem. Tchau, gente. Tchauzinho, obrigada. Tá bom, tchau, gente. Gratidão. Gratidão a vocês. Ah, e Daiane, conto com você novamente. Gratidão ao Senarte, viu, pelo convite de fazer parte como avaliador. Obrigada a você, viu, Alisson, poder contar com você novamente. É sempre um prazer estar participando com vocês. Já virou parceria universal, né? Então, até ano que vem, né, gente? Até ano que vem. Aí agora a gente lança as notas e tá tudo certo, tranquilo, né? Isso. Só isso. Preenche o formulário e tá ok. Certo, ok. Tchau, tchau. Bom, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tá bom, tchau, Flávia.